Abra sua Bíblia. 1 Samuel, capítulo 25, verso 36. Quem esteve aqui quarta-feira? Levante a mão, por favor. Quem não pôde vir quarta-feira? Levante a mão, só para eu saber. Faz assim pro tio, isso. Ouça no YouTube, no meu canal, a mensagem de quarta-feira. Eu falei sobre o tema 5 danos causados por uma péssima impressão. Usei como exemplo Nabal, um homem que tinha um mau comportamento, era mal educado, grosso, intragável, e por causa da má impressão que ele deixou com os soldados de Davi, ele atraiu sobre a sua casa problemas seríssimos. Eu queria que você ouvisse essa mensagem para você melhorar. Todos nós aqui já deixamos em algum momento uma péssima impressão. No dia difícil, cabeça quente, um mau comportamento, uma palavra mal colocada, o jeito de se relacionar. E todas as vezes que deixamos uma péssima impressão, causamos danos à nossa vida. Eu queria muito que você ouvisse essa palavra no YouTube, é bênção. Estou dizendo isso, que hoje eu vou falar sobre a mulher de Nabal, que é o oposto daquele homem truculento que ela casou. Vamos ler 1 Samuel 25, 36 em diante, diz assim: Voltou Abigail a Nabal, e eis que ele fazia em casa um banquete, como banquete de rei. Seu coração estava alegre, e ele já estava muito embriagado, pelo que não lhe referiu, Abigail, coisa alguma, nem pouco e nem muito, até ao amanhecer. Pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas, e se amorteceu nele o coração, e ficou ele como pedra. Verso 38, passados uns 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. Ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: Bendito seja o Senhor, que pleiteou a causa da afronta que recebi de Nabal, e me deteve de fazer o mal. Fazendo o Senhor cair o mal de Nabal sobre a sua cabeça, mandou Davi falar a Abigail, que desejava tomá-la por esposa, por mulher. Feche os seus olhos, põe a mão no coração, por favor. Pai, fala conosco nesta hora. Nos dê graça, Senhor, para entender, para aprender, para guardar as instruções contidas nessa história. Precisamos a cada dia, Senhor, vivermos um estilo de vida que facilite a Tua obra na nossa vida. Nos livra de complicar a nossa vida por teimosia, por equívocos, por erros que cometemos. Usa este texto, essa história, para edificar a Tua igreja. Fala conosco poderosamente, em nome de Jesus, e toda a igreja diga amém. Vamos aplaudir o Senhor bem forte. Eu quero falar sobre o tema, uma mulher que aplacou o mal. A história é o seguinte: Davi tinha 400 homens com ele, e ele vivia ali pelas redondezas do Monte Carmelo. Eu também já tive a honra de estar nesse monte lá em Israel, e conheço aquela região.
E era por ali que Davi estava vivendo nessa época, porque ele vivia fugindo de Saul, o rei de Israel, que não suportou o sucesso de Davi. Seu coração se encheu de inveja e tinha determinado em matar Davi. Mas Davi era um guerreiro inteligente, um guerreiro competente, e sabia se esconder e esperar o momento certo para fazer as coisas. E naquela região do Monte Carmelo morava um homem chamado Nabal, homem muito rico, muito próspero, um fazendeiro, e Abigail era sua esposa. E Davi ficou sabendo que Nabal estava dando uma festa, um banquete de rei, muita comida, uma churrascada só. E Davi, por muito tempo, proteger o rebanho de Nabal, a família de Nabal, as famílias daquela redondeza. Davi e os seus 400 homens eram uma espécie de protetores daquela região. Ele manda um recado para Nabal através dos seus homens, e eles foram levar o recado de Davi. Na realidade era um pedido, e disseram a Nabal: Nabal, Davi mandou falar com você, e veja aí a possibilidade de você mandar comida para a gente. Você está dando uma festança aí, uma festa de rei, um banquete de rei, nos ajuda. Ele pediu para que você enviasse para ele comida. Só que Nabal era um homem muito grosso, truculento, muito brabo, arrogante, e disse aos soldados de Davi: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Porventura ele pensa que eu não sei, que ele é um fugitivo? Não vou mandar comida nenhuma. Os homens de Davi voltam e contam a história para Davi. Davi se enfurece e decide invadir as terras de Nabal e matá-lo e toda a sua família. Só que na casa de Nabal tinha um servo que ouviu a maneira pela qual Nabal tratou mal os homens de Davi, e contou para Abigail, a esposa dele. Ela, muito inteligente, se apressa, prepara muita coisa, presentes, comidas, põe em um jumento e vai na direção de Davi. E ao encontrá-lo, ela se prostra diante dele e conversa com ele: Davi, você vai ser o rei. Todo mundo sabe que você vai ser o rei de Israel, depois de Saul, já fostes ungido. Não suja as tuas mãos de sangue. E com essa atitude, que eu vou discorrer com detalhes mais tarde, Abigail aplaca o mal que vinha sobre a sua família. Ela bloqueia o mal, ela impede que o mal chegue na sua casa. E eu quero hoje falar de algumas virtudes dessa mulher, que todos nós aqui precisamos ter para sermos pessoas abençoadas, para que possamos evitar que o mal chegue na nossa casa, no nosso casamento, na nossa saúde, nos nossos filhos, nas nossas finanças, na nossa vida emocional. São lições preciosíssimas. E quais são essas lições? Número 1, diga comigo assim: ela teve, mas diga com força, ela teve ações imediatas, recheadas de sabedoria. Diz o verso 18: então Abigail tomou a toda pressa, diga, a toda pressa, 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas, 200 pastas de figos e 10 litros de açaí do grosso. Um banquete só, e pôs sobre o jumento.
a toda pressa. Ela percebeu que a situação exigia urgência. Ela precisava ter ações imediatas. Entenda uma coisa: alguns problemas e conflitos demandam tempo e oração, mas outros exigem atitudes urgentes, rápidas. Isso em qualquer área da vida. Sua mulher começou a ficar esquisita, começou a ficar estranha, de repente ela mudou, seu marido ficou complicado, estranho demais, se comporta diferente. Ao enxergar isso, você precisa ser como Abigail, agir rapidamente. Por que ela está assim? Por que ele está assim? Pelo amor de Deus, aprenda uma coisa: não empurre problemas com a barriga. Problemas existem para serem resolvidos. Alguns nós conquistamos em oração, jejum, mas outros com atitudes rápidas, imediatas, em qualquer área da vida. Na família, qualquer sinal de perigo, haja rapidamente. Não fique esperando. Percebeu coisa estranha, percebeu algo fora do dia a dia normal, você tem que agir, mas com sabedoria, com habilidade, como Abigail. Ela recebeu a notícia, foi uma pancada, ela sabia que o perigo era iminente, e ela age rapidamente. Mas não só na família, no casamento, mas na sua saúde. Você tem que ser rápido. Sentiu alguma coisa estranha, percebeu que o teu corpo está falando alguma coisa, está te avisando sobre alguma coisa, então procure ter ações rápidas, imediatas, urgentes. Eu não estava sentindo isso, por que eu estou sentindo isso? E não ficar achando que as coisas se resolvem. Tem muita gente que está complicando a sua vida por procrastinar, deixar para depois atitudes e decisões que precisam ser feitas logo. Senão a duplicata ela vai chegar e ela é cara. Quem procrastina, quem deixa para depois, quem acha que não vai dar em nada não, vai pagar caro por isso. Abigail é ágil, ela é rápida, a toda pressa, ela se lança em busca da solução. Querido, você precisa ser assim. Surgiu um problema, busque naquilo que depende de você solucionar. Não fique achando que as coisas se ajeitam, não é assim que é a vida. Ela é ágil. O médico já não te falou que você não pode comer certas coisas? Por que você fica procrastinando? Tem gente que até ora, abençoa essa comida, e o anjo fala: tu está doida? Você enlouqueceu? Procure ser ágil para resolver problemas, senão eles vão se acumular, a tua sacola vai encher e ela vai romper a qualquer momento. Você precisa, ao acordar, mirar nos seus problemas e lutar para se livrar deles em nome de Jesus. Se esforçar, ser eficiente, ser dedicada, ser excelente no que faz, para proteger, para aplacar o mal na sua vida. Nas suas finanças a mesma coisa. Você fica adiante, tem gente que parece que tem o dom de dever. Nem bem terminou o carnezinho, já inventa outro. Ele fica procrastinando, nunca tem reservas financeiras, nunca tem folga, vive enrolado, enrolada, porque não age rapidamente para solucionar o problema. Aí a gente vai deixando para depois, e depois é mais difícil resolver. Abigail aplacou o mal porque ela agiu a toda pressa, teve ações rápidas, imediatas e com sabedoria. Que tem gente que é até rápido, mas vai destruindo tudo. Não tem sabedoria, não tem habilidade, parte para resolver, mas na medida que resolve um problema, cria outro, por falta de sabedoria.
Abigail não era assim. A segunda lição que nós aprendemos com essa mulher é que ela teve discernimento necessário. Diz o verso 14: nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal o anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo: Abigail, Davi enviou aqui do deserto mensageiros a saudar o nosso Senhor, porém ele tratou mal todos eles. Olha aqui para mim, olha o discernimento dessa menina, olha a capacidade de enxergar o cheiro do perigo. Ela recebe o relatório do moço de Nabal, de um funcionário dela. Diz: olha, o negócio vai ficar difícil. Vieram aqui os mensageiros de Davi, seu marido Nabal, meu patrão, os tratou muito mal. E quando Abigail ouve isso, ela tem discernimento do perigo que estava chegando para a casa dela. Preste atenção nisso. Todo dia faça essa oração: Deus, me dá discernimento para eu sacar, perceber, enxergar o mal que está querendo vir sobre a minha vida. Discernimento é a capacidade de você fazer a leitura certa do momento que você está vivendo. Quando se tem discernimento, se facilita e se qualifica as decisões e as providências. Você não erra quando você discerne. O casamento está esquisito, tenha discernimento. Quem sabe é você, meu irmão, o problema. Você não trata bem a sua mulher. Essa mulher está triste, você é mão de vaca, não dá um presentinho para ela, não faz um carinho nela, e ela está estranha, e você tem que ter o discernimento para perceber que a mulher com quem você casou não é a mesma. E ao discernir, invista para que essa situação seja resolvida em nome de Jesus. A mesma coisa, minha irmã, tenha discernimento. Quem sabe não é você que é uma íngua enjoada que só. Como diz Provérbios, que é melhor o cara passar a noite no quintal em dia de chuva do que estar dentro de uma casa de uma mulher enjoada, complicada, cri-cri. Se você não discernir que você é enjoada, você vai ficar só. Então melhore, meu irmão, melhore também. Essa mulher é sua esposa, ela quis casar com você. Valorize essa esposa, honre essa mulher, trata ela bem, leve ela para passear. Olha, se tem uma coisa que resolve problema conjugal é passear. Não tem coisa melhor para uma mulher do que passear. Elas não querem saber para onde, elas querem sair. Passear, quer ver? Preste atenção no brilho dos olhos da sua mulher quando você fala assim para ela: vamos passear. Ela fica com o olho virado. Discernimento. Se o love não é o mesmo de antigamente, alguma coisa está errada. Então nós temos que ter essa capacidade para perceber. Isso é na saúde, nas finanças, na vida emocional. Discernir o que é que está diferente, o que é que está errado. Você precisa pedir a Deus sabedoria para enxergar como Abigail enxergou. Ela disse: caramba, vai dar zebra esse negócio, eu vou já agir. Ela podia ser uma mulher pateta. Ao ouvir o relatório, ela nem ligar. Tem mulher que é pateta, tem homem que é pateta, fica patetando, as coisas pegando fogo no seu relacionamento, dando tudo errado na sua vida pessoal, no seu físico, no seu corpo, nas finanças, e ele fica patetando, e não abre os olhos para a sua realidade, não tem a coragem de encarar o seu dilema,
e fantasia, foge da realidade, não tem nenhum discernimento. Mas Abigail não, ela teve um discernimento necessário para aquele momento difícil. Digam todos amém. Terceiro lugar, ela teve, diga prudência, mais forte, prudência, no agir. O verso 32 diz assim: então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Verso 33: bendita seja a tua prudência. Irmãos, quem não é prudente vai sofrer muito. Quem não é prudente com a sua saúde, com as suas finanças, com sua família, com o seu casamento, vai sofrer muito. Prudência é a capacidade de prever, de ser preventivo, agir com antecipação, é tomar as rédeas do problema e procurar solucioná-lo. A pessoa que é prudente, ela não chora o leite derramado, porque o leite não derrama. Ela consegue agir antecipadamente. Quem aqui tem 30 anos a 40 anos, levante a mão. Quem tem de 40 a 50, levante a mão. Quem tem de 50 a 60, levante a mão. Quem tem de 60 a 70, levante a mão. Quem tem de 70 a 80, levante a mão. De 80 a 90, tem? Já foi todo mundo. Qual é a prudência que você está tendo para a sua velhice? Você está se preparando para a sua velhice? Para ser um velho enxuto? Uma coroa enxuta, forte? A nossa perspectiva de vida está em 80, 90 anos. Mas esse não é o problema. O problema é chegar com 80 anos bem. Tem muita gente com 80 anos que está numa cadeira de roda, não tem músculo nas suas pernas mais, está com Alzheimer, está com demência. Porque não é preventivo. Não consegue prever que vai envelhecer. Nas finanças é a mesma coisa. Tem gente atolada em dívidas, porque não previu, não tem prevenção, não é precavido. Até os meus 28 anos eu gastava tudo que eu ganhava. Com 30 anos, Deus falou comigo. Abriu os meus olhos. De lá para cá eu venho cuidando das minhas finanças para minha velhice. Prevendo, precavido, olhando que o futuro vai chegar. E isso em qualquer área da nossa vida. Sem essa prevenção, a gente não chega a lugar nenhum. Essa mulher prudente, preventiva. Davi disse: olha, porque você foi prudente, você evitou que o mal chegasse na sua casa e eu fizesse uma coisa louca. Quem deseja aplacar o mal da sua casa, levante a mão, diga amém, e aplauda Jesus bem forte. Aplauda o Senhor. E por último, ela aprendeu o poder que existe, repita essa palavra, na humildade. Mais forte, na humildade. Diz o verso 24: lançou-se-lhe aos pés de Davi e disse, olha só essa mulher como é inteligente: ah, Senhor, Senhor meu, cai a culpa sobre mim, permite falar a tua serva contigo.
e ouve as palavras da tua serva. Olha que mulher inteligente, ela sabia que Davi não era qualquer um. Davi era um guerreiro, vencedor, já tinha matado o gigante, era famoso. E ela chega com humildade, ela se prostra diante dele, se lança nos pés dele, porque ela queria aplacar o mal que viria sobre a sua casa. Ela foi humilde. Agora imagina se Abigail é barraqueira. Davi, qual é a tua? Qual é a tua, rapaz? Quer invadir minha casa? Você está ficando doido? Tu não me conhece não? Ia morrer. Porque barraqueiro morre. Barraqueira morre. Ela foi humilde. O que é humildade? Humildade é força sob controle. É você ter condições de fazer algo, mas se controlar. Isso é humildade, não é pobreza, não é falta de recursos. Humildade é você ter força e se controlar. Olha aqui para mim. Se você deseja aplacar o mal, entenda o poder que existe na humildade. Humildade para corrigir problemas de relacionamento conjugal. Tem casais que vivem mal porque não são humildes, não cedem. De vez em quando um consegue vencer uma discussão, mas o que é que adianta você vencer a discussão se o seu relacionamento está se espatifando? Está faltando recuar, está faltando perdão, humildade, para contornar a situação. A humildade tem esse poder para contornar a situação. Caso contrário, a possibilidade do mal nos atingir é enorme. Eu sou encantado com essa maneira de viver e de agir de Abigail. Ela se prostra diante de Davi e se humilha diante dele. Essa humildade não é fraqueza. Humildade é nobreza com sabedoria. Vai ter hora que você vai precisar muito disso, de se controlar, de buscar o resultado. Aqui Abigail está focada no resultado de aplacar o mal que viria sobre a sua casa. Você tem que ter isso em mente, o resultado. O que é que eu quero? Eu quero viver bem com esse homem, eu quero viver bem com essa mulher, eu quero viver bem com as minhas finanças, quero viver bem com a minha saúde. Então seja humilde para reconhecer que você precisa de ajuda. Seja humilde para reconhecer que é necessário mudança, ações, como Abigail teve. E ela conseguiu aplacar o mal. Aí ela volta para casa. Aí eu encerro aqui. Chega lá, Nabal estava porre, embriagada, ela não fala nada, mulher inteligente, deixa ele dormir, e de manhã, no café, ela chama para conversar com Nabal. Nabal, deixa eu te contar uma coisa, sabe que aquilo que você fez com os homens de Davi? Eu sei, pois é, ontem você ia morrer, ele ia te matar, e eu consegui reverter a situação. Quando ela começa a narrar o perigo que Nabal estava correndo, ele começa a passar mal, e diz a Bíblia que ele passa 10 dias lutando com um problema cardíaco, e no 10º dia, ele morre do coração. Pessoas raivosas morrem cedo, pessoas que guardam rancor, ódio, pessoas difíceis, pingo no i. Sabe aquela pessoa que é pingo no i? Escreveu, não leu, o pau comeu, né? Gente assim que é muito exigente,
não perdoa, não cede, não abre mão, pessoa difícil, essas pessoas morrem logo, porque o coração não suporta. O coração de Nabal não suportou o jeito que ele vivia. Vou te dar um conselho: se você for tomar um banho no chuveiro, respira fundo, solta a mágoa ali, sai desgraça, sai da minha vida, eu quero ser livre, eu quero descansar, eu quero ser leve. Tem pessoas pesadas, coração pesado, gente com coração todo envelopado de ressentimento, de ódio, de raiva, gente complicada. Nabal era assim, morreu. E o que pior ainda, quando Davi ficou sabendo que Nabal tinha batido o cacau, chamou Abigail e disse: essa mulher é para casar. E ficou com a mulher de Nabal. Viu, Nabal? Viu, seu Nabal? Davi disse: essa mulher é prudente, precavida, inteligente, sábia, eu vou casar com essa mulher. E casou. Isso é uma história linda, de uma mulher que conseguiu. Você não vê aqui ninguém orando, você não vê aqui um jejum. Claro que oração e jejum é muito bom e abençoa a nossa vida, mas a solução está aqui numa mudança de comportamento, num comportamento correto, com sabedoria, com habilidade. Procure avaliar nessa noite se a tua vida não está complicada por causa disso. Você não tem tido essa habilidade que Abigail teve. Você não tem tido até hoje, mas a partir de hoje você vai ter, e você vai ter vitória na sua vida, em nome de Jesus. Fique em pé e aplauda o Senhor bem forte.